Ah, dá pra ir mais pra trás. Boa. Agora sim. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu compartilho meu desenvolvimento espiritual e intelectual. Hoje eu vou contar um pouco do que aconteceu semana passada comigo, e o que eu acho mais legal aqui no canal é que eu consigo colocar à prova tudo que eu falo pra vocês, tudo que eu compartilho aqui, eu acabo colocando à prova tanto quando eu coloco em prática o que eu disse, tanto quando eu faço o completo oposto do que eu disse. E essa semana passada foi basicamente fazer o oposto. Então eu coloquei a prova de que o que eu estou falando aqui é verdade, vocês podem colocar em prática também, tá? Mas eu vou explicar direito por que eu tô falando isso. Enfim. Vocês já tiveram a sensação de que, sei lá, vocês estão em uma vida de relacionamento com Deus muito boa, as coisas elas estão fluindo muito bem, é quase como se você conseguisse tocar, sabe? Como se ele tivesse ali, como se fosse palpável ele estar ali do seu lado. Eu estava neste nível de intimidade, de não que isso seja pra eu me gloriar, até porque o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, mas eu sabia que apesar das minhas fraquezas, ele estava comigo, estava me renovando, sabe? E aí, semana passada, assim, de quarta em diante, mais ou menos, eu comecei a perceber que as coisas não estavam normais. Não estavam normais comigo, não estavam normais no meu relacionamento com ele. E eu comecei a me questionar muito, por que as coisas, elas estavam dessa forma? E aí eu comecei a analisar, eu falei, cara, mas eu tô lendo a Bíblia, eu tô orando, não tô? A minha pergunta começou a ser essa, assim, eu tô, não tô? Gente, eu acho que vai ficar muito difícil de eu falar aqui. Parece que quando os vídeos são sobre esse tipo de tema, tudo acontece pra eu não gravar. Então, eu vou até ficar próxima aqui pra vocês conseguirem ouvir minha voz. Enfim. E eu comecei a olhar pra isso e falei assim, cara, mas eu tô orando, eu tô lendo a Bíblia, eu tô fazendo essas coisas, não tô? Então, qual que é o que tá acontecendo? Por que meu relacionamento com Deus não tá igual? E eu comecei a perceber que eu estava sendo consumida pelas atividades do dia a dia, consumida pelos meus pensamentos, consumida pelas vozes ao meu redor. Como assim? Aqui, pelo menos, eu não sei se todo mundo é assim, pode ser que, sei lá, eu seja a pessoa que é um ponto fora da curva, entendeu? Não seja a média. Mas eu não sou a pessoa que, tipo, está sempre em um grupo muito grande de pessoas. Eu costumo conversar com uma galera aqui, outra ali, às vezes eu até tô envolvida em algum grupo ali na faculdade e tal, em uma roda de conversa, mas no geral eu não fico no meio das rodas, eu não fico muito com muita gente. E isso pra mim não é ruim, porque pra mim eu sinto até que eu me sinto mais ligada a Deus, porque o meu pensamento está o tempo todo nisso, né? E isso é uma coisa que foi muito... que ficou muito perceptível pra mim, porque eu percebi que de repente eu tava em um monte de rodas e eu tava conversando com pessoas o tempo inteiro, pessoas que, tipo, não que não tem nada a ver, mas umas coisas que, tipo, assim, tinha uma relevância até certo ponto, porque a gente tava trabalhando, a gente tava conversando sobre os projetos do final de semana, a gente tava tendo reuniões, e aí a gente tava tendo muitas palestras. Eu acho que isso foi o que mais me pegou, porque eu tava o tempo todo em grupo. Porque teve a semana de engenharia e vieram empresas pra cá pra falar com os alunos. Então eu estava o tempo todo nesses grupos, ouvindo as palestras, ouvindo as vozes das pessoas, e eu não estava ouvindo a voz de Deus. Era como se eu estivesse no meio da multidão e eu conseguisse ver ele assim ao fundo, sabe? Quando você tá no meio de um monte de gente, você consegue até ver aquela pessoa que você precisa encontrar e ela tá longe. E você não consegue ouvir a voz dela, por mais que às vezes aquela pessoa esteja te chamando, você não consegue entender nitidamente o que a pessoa tá falando. Era esse sentimento que eu tinha. E eu comecei a olhar e falei assim, cara, mas eu tô orando, eu tô lendo a Bíblia. Eu leio pelo menos um versículo antes de sair de casa. E aí eu comecei a analisar e perceber que eu não tava fazendo o suficiente. Nunca vai ser o suficiente, porque eu não mereço o amor e a bondade de Deus. Eu sei disso. Nunca vai ser o suficiente, eu não mereço. Mas eu estava fazendo o mínimo do mínimo, assim, de tipo, levantar, ajoelhar, falar, Senhor, obrigado por essa noite de sono, fica comigo, amém. Levantar e sair correndo, fazer as coisas.
e saí correndo de casa porque eu não estava tendo tempo de me organizar, porque eu não estava me organizando. E aí vai um ponto importante do que a gente sempre fala aqui, que é organizar o tempo, ter gestão de tempo, saber o que você tem que fazer, saber quais são as suas atividades. E pra mim isso é muito importante, porque eu estava tendo tantos projetos, tantas coisas na minha mente ao mesmo tempo, trabalho, lição, projeto da UPA, que é a Unicamp de Portas Abertas, que eu fiz parte esse final de semana, no sábado, dia 19. Então, eu tava tipo assim, eu estava com todos esses projetos na cabeça, e aí eu tava com aquele monte de vozes de todos os lados, e eu não tava parando pra abrir a Bíblia e ler de fato, sabe? Sentar, ler, meditar, conversar com Deus, ter um momento real de oração, porque eu saía de manhã sempre atrasada, porque eu não sei o que estava acontecendo, eu não conseguia sair antes, não tinha horário mais, eu não conseguia fazer as coisas no tempo certo. E aí eu passava o dia inteiro na faculdade e eu chegava à noite exausta. E aí às vezes eu só... Teve dias de eu chegar em casa, assim, ó a exposição, né? De eu chegar em casa, literalmente, gente, soltar a mochila, soltar tudo que eu tava na mão, tirar o sapato, deitar no chão. Mas assim, sabe no chão puro, só pra você esticar as costas? Eu tava assim, porque eu tava muito cansada. Eu tava sentindo que tudo isso daqui meu tava, tipo, pesado. E chegou no ponto, assim, de na sexta-feira eu só queria reclamar. E eu sei que quando eu chego nesse nível é porque eu tô muito ruim. Porque, assim, no geral, eu sou uma pessoa que gosta de tudo muito do meu jeito. Mas aquele dia eu não tinha motivo pra reclamar. E eu queria ver defeito e problema em tudo. Eu só queria ter um motivo pra reclamar. E as coisas nem estavam, assim, difíceis, sabe? Não tinha um motivo pra eu falar, nossa, hoje o dia deu errado. Porque eu fiz tudo que eu precisava fazer. Foi um dia, assim, super produtivo. Só que foi um dia que eu não orei de verdade de manhã. E eu não consegui ler a Bíblia antes de sair. E quando eu cheguei, eu tava tão cansada que eu só cheguei, deitei e fiquei, tipo, por 10 minutos, assim, parado, olhando pro teto com as costas retas. Pra eu ter um tempo e respirar. E aí naquela hora, assim, que eu tava respirando, eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, hoje é sexta-feira. E eu acho que eu só li a Bíblia de verdade na segunda-feira. Eu acho que eu só fiz uma oração de verdade na segunda-feira. Eu acho que eu passei todos esses dias, né, de quarta em diante praticamente, eu não falei com Deus em espírito. Sabe quando você só tá andando, tá caminhando, falando com Deus, fazendo orações, fazendo oração pelas pessoas, agradecendo pelo lugar que você tá. O lugar que eu tô aqui é muito bonito, sabe? Eu olho pra isso daqui, eu olho pras árvores, eu tenho um motivo pra agradecer por isso. E eu não tava conseguindo fazer isso. Eu tava andando na rua e pensando, nossa, tem tal coisa pra fazer, eu acho que eu vou fazer assim, 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 assim. E às vezes, por mais que você precise pensar nessas coisas, é muito mais fácil você falar, Senhor, hoje eu tenho planos pra fazer tal coisa. Chama ele, assim, conversa com ele como se você estivesse falando com um amigo. Pra mim isso faz muita diferença, eu não tava conseguindo fazer isso. Foi quando eu comecei a perceber que, cara, tem algum problema comigo. Aquele dia eu queria tanto reclamar, tanto reclamar. Sabe quando você só quer ter um motivo pra falar mal das coisas, parece que você tá cheia até a tampa e você só quer esvaziar e colocar pra fora. Só que assim, não tinha coisas ruins pra falar, mas é que eu tava tão cheia de mim e tão vazia dele que eu só queria colocar aquilo pra fora. E aí foi o momento que eu olhei e falei, Senhor, eu tô cheia de mim. Mas assim, cheia de verdade. Tava cheia dos meus planos, dos meus projetos, do que eu queria fazer, das minhas ansiedades, dos meus anseios. Eu não tava nem preocupada se Deus tinha alguma coisa comigo, se Ele queria que eu fizesse alguma coisa. Eu tava assim, só querendo que as coisas acontecessem do meu jeito, sabe? E fica a reflexão. Quanto do seu tempo você realmente tem dado a Deus? Você realmente tem dedicado a Deus? Porque a gente pede muito. Eu queria muito que Ele me desse paz, eu queria muito que Ele me desse alegria, eu queria que as coisas dessem certo. Eu ficava, ai Senhor, que dê tudo certo, que dê tudo certo. Ele não tem obrigação de fazer nada pra mim. Eu olhei, eu escrevi uma frase que depois eu posso até deixar aqui se eu falar ela errado. Mesmo que eu fale certo, eu vou deixar ela aqui. Que eu escrevi assim, que audácia a minha. A criatura cobrando algo do Criador.
como se eu tivesse, ou como se ele estivesse devendo alguma coisa pra mim, sabe? E eu não tava dedicando nada do meu tempo pra ele. E eu tava achando que as migalhas que eu tava tendo ali de tempo com Deus era o suficiente. E não era. E não é. Então, olha que gostoso. Então fica a dica. A organização, organizar seu tempo, saber as tarefas que você tem pra fazer, tudo isso não é em vão. E não conta só pra você se organizar pra faculdade, se organizar pro seu trabalho. Porque saber as tarefas que eu tinha pra fazer no dia e como que eu ia fazer naquele dia, já liberava a minha mente em um nível que era um espaço que eu tinha ali, que eu olhava e falava assim, Senhor, hoje eu vou fazer tal coisa, vem comigo, como se fosse realmente amigo. Mas eu tava tão dispersa das coisas, eu tava tão ocupada em resolver as minhas questões, que eu não tava planejando o que eu queria fazer e como que aquilo ia ser feito. E aí eu tava com aquele monte de pensamentos acelerados que estavam dominando todo o meu subconsciente. E eu não tava falando com Deus. Então, se organize. Sabe o que você vai fazer. Coloque esses planos também nas mãos de Deus para que Ele faça junto com você, para que Ele esteja por perto. Tenha gestão do seu tempo. Gestão do tempo é fundamental. Ó, o vento tá balançando até o celular. Porque é o seguinte. Se você tem 24 horas no dia e você fala que não tem tempo para Deus, e aí você acha que é normal e até se acostuma, sabe? Eu poderia facilmente me acostumar com a situação que eu tava na semana passada. E às vezes, muitas vezes mesmo, a gente se acostuma a viver isso. A gente se acostuma a não gerir o nosso tempo. A gente se acostuma a olhar e falar assim, Deus entende que eu não tenho tempo. Ele entende que eu não tenho tempo pra orar, que eu não tenho tempo pra ler a Bíblia, que eu não tenho tempo pra isso, que eu não tenho tempo pra aquilo. Você tem sim. Porque você tem tempo pra falar com um monte de gente no celular. Você tem tempo pra olhar tudo que tem no Instagram. Você tem tempo pra várias coisas, mesmo no trabalho. Então você tem tempo. Eu não tenho tempo pra ler a Bíblia. Então escuta a Bíblia. Vai no seu caminho pra escola, pra faculdade. Vai escutando Salmos, vai escutando Romanos, vai escutando Coríntios. Vai escutando a Bíblia. Eu não tenho tempo pra fazer devocional. Tem devocional no Glorify. Instala o Glorify no seu celular. Faz o devocional no caminho. É o que eu sempre faço quando eu não consigo fazer em casa. Mas assim, o mais ideal possível é você ter um tempo dedicado só pra isso. Você sentar, ler a Bíblia, orar, cantar, refletir. Ter o seu tempo com Ele. Esse é o ideal. Mas não dê desculpas falando que não tem tempo, porque se você não tem tempo para o Criador agora, você acha mesmo que vale a pena ou que você estaria pronto para viver com Ele na vida eterna? Se você não tem tempo para Ele agora, se você não tem tempo para Ele na sua escola, na sua faculdade, se você não tem tempo para Ele no seu dia, por que então você teria tempo com Ele na vida eterna? Sabe, se você não está se preparando aqui, se o que você vive aqui com Ele não é um reflexo, não é nem 1%, sabe? Porque mesmo com todo o tempo do mundo com Ele aqui, ainda não reflete a glória que é de vir, que é ver Ele pessoalmente. Mas se você não tem tempo pra Ele agora, você acha mesmo que você vai estar ganhando a vida eterna? Então, fica a dica, fica a minha experiência da semana, o que eu aprendi com isso. Essa semana eu já comecei me organizando no domingo. Anotei tudo que eu tinha pra fazer durante a semana, vi todas as atividades. E eu parei, e eu nem ia gravar esse vídeo, mas eu precisava falar. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você se identificou ou acha que é algo que vai te ajudar de alguma forma, curte, comenta, compartilha, manda pros amigos. Volta o vídeo, escuta de novo, até entrar na sua cabeça a situação. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.